Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Acredite! De 7 de janeiro de 1966. O assunto ou título desta noite é Realmente Acredite. Mas o jornal não acreditou que eu quisesse dizer isso e então eles reorganizaram o texto, sem minha permissão, e o chamaram de Acredite Nisso. Então, quando devolveram as provas, já era tão tarde que não tive tempo de corrigi-las porque já haviam ido para impressão. Bem, eles não fizeram mais do que nossos estudiosos fazem com a Bíblia. Temos uma passagem na Bíblia que a mulher é salva ao dar à luz filhos. 1 Timóteo 2 versículo 15. Eles dão uma nota de rodapé de que a passagem real diz a mulher é salva pelo nascimento do filho. É toda a diferença do mundo. E através da Bíblia você descobrirá que quando isso não faz sentido, nossos estudiosos dão sentido. E não é nada disso. No livro de Jeremias, lemos que o homem se desenha para fora de si mesmo e começa a desenhar quando chega aos quadris. Na verdade, ele sai de si mesmo e então usa as mãos para desenhar o restante. Bem, os estudiosos não podiam acreditar nisso e então dizem: porque vejo todo homem com as mãos na cintura como uma mulher em trabalho de parto. Então eu não pretendi o título que eles me deram. O título é Acredite. O falecido Robert Frost, talvez 2 ou 3 anos antes de morrer, um repórter da revista Life o entrevistou, e ele disse, e isso surpreendeu os leitores da Life, e que nossos pais fundadores não acreditavam no futuro, eles acreditavam estar dentro, e estamos sempre acreditando antes de nossas evidências. Ele disse: que provas eu tinha de que poderia escrever um poema? Eu simplesmente acreditei. Ele disse: a coisa mais criativa em nós é acreditar em algo. A Bíblia ensina que todas as coisas são possíveis para quem crê. Marcos 9 versículo 23. Não poucas, não se os sábios dizem que é possível, se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis para quem crê. Se isso for verdade, você e eu deveríamos dedicar todas as nossas vidas, realmente, ao domínio da arte de acreditar. Como acreditar quando a razão nega, os meus sentidos negam, tudo nega? No entanto, sou assombrado pela afirmação das Escrituras. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Então, como faço isso? Fawcett disse: usando a palavra imaginação, mas na verdade você pode interpretar a palavra crença da mesma maneira, ele disse. O segredo da imaginação é o maior de todos os problemas cuja solução o místico aspira, pelo poder supremo, pela sabedoria suprema e pela sabedoria suprema. O deleite supremo reside na solução distante deste mistério. Bem, se isso for verdade, eu deveria dedicar todas as minhas energias ao domínio desta arte de acreditar e da arte de imaginar. Pois a imaginação e a crença são a matéria com a qual moldamos nossos mundos. Cada um de nós. Não há nada neste mundo que nos sobrevenha repentinamente que realmente não tenha tido sua causa em algum estado imaginário invisível onde acreditávamos. Esquecemos, sim, cuidamos da nossa vida, as coisas estão ativas, e de repente isso nos confronta, e não reconhecemos realmente a nossa própria colheita. Mas tudo vem por causa da lei, e nós plantamos isso pela crença. Contaram-nos a história e acreditamos. Outros rejeitaram ou nós acreditamos nisso. Ou podemos contar uma história para nós mesmos. Deixe-me contar uma história que conheço intimamente, porque faz parte do mundo da minha família. Não se pode conceber nada mais pobre do que nascer numa pequena ilha, digamos como Barbados, onde nasci, e nascer com a pele clara e ser pobre. Se você nasceu com pele escura, você tem uma chance. Se você nasceu com a pele branca e tem dinheiro, uma chance tremenda. Mas para nascer com a pele branca e pobre, você está atrás da bola 8 ao nascer. Bom, tanto meu pai quanto minha mãe nasceram nessas situações, pobres e brancos. A educação mais elevada que tivemos na ilha seria o que poderíamos chamar de ensino médio, mas não o padrão que temos hoje ou certamente não o padrão que tínhamos quando meu pai frequentava a escola que tínhamos então neste país.
Ele foi até onde pôde e teve que conseguir um emprego, seu primeiro emprego na cidade, pagando 5 xelins por semana. Um xelin, chame de um quarto, na verdade era 24 centavos, mas chame de um quarto. Não havia transporte e ele morava a 16 quilômetros da cidade, no campo. Ele tinha que estar no trabalho às 6 da manhã e precisava caminhar. Eram 6 dias por semana e ele voltava a pé quando a loja fechava às 6, andava mais 16 quilômetros por seus 5 xelins por semana. Havia um enorme edifício julgado por outros padrões na rua principal. Chamava-se Confira Harrison Company, uma loja de departamentos. Eles também tinham uma agência comercial na loja. Algumas noites, quando estava terrivelmente cansado, e para compensar, costumava fazer o joguinho de acreditar, e para se consolar, acreditava que era dono daquela loja. Bem, ele estava o mais longe possível da propriedade e bem, como eu poderia comparar isso com outra coisa? Eu estar perto da Casa Branca. Isso já foi descartado pela lei humana, porque nasci fora da América continental, então estaria tão longe, quanto meu pai, de ser dono deste edifício. Ocupava um quarteirão inteiro na rua principal, uma maravilhosa e larga rua lateral à segunda rua, um quarteirão inteiro. Foi propriedade da mesma família por quase 100 anos, mas eles moravam na Inglaterra e eles nunca viram isso. Eles contrataram homens locais e ocasionalmente enviaram um homem da Inglaterra para assumir a gestão. Mas ele jogou esse jogo e isso o ajudou, o compensou quando ele estava terrivelmente cansado, voltando para casa acreditando que era dono da Confira Harrison Company. Agora, a Bíblia ensina que cada visão tem sua hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se demorar, espere, porque é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Não há duas sementes que tenham o mesmo intervalo de tempo para brotar. Algumas levarão anos, outras surgirão da noite para o dia como um cogumelo, mas todas ocorrerão em períodos de tempo diferentes. Pois bem, em 1942 começou a guerra, uma Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, meu pai. Isso remonta ao século XIX, 1894, 1895, quando ele estava jogando esse joguinho de acreditar. Depois ele se casou e criou 10 filhos. Através de muito trabalho, ele conseguiu uma parceria júnior em um pequeno empreendimento de mercearia. Eles carregavam mantimentos, bebidas alcoólicas, carne e assim por diante. Em 1919, por motivos que não precisam ser explicados, pois ainda não foram explicados, ele foi dispensado da sociedade. Eles queriam isso para si mesmos, e 5 homens se reuniram e o ajudaram a sair. Ele não teve escolha no assunto. Ele foi acomodado com 10 filhos, sem escolaridade. A quem recorrer? Na verdade, não há patrimônio líquido naquela pequena sociedade júnior. Tudo se resume. Com dinheiro emprestado ele abriu uma pequena mercearia, era tudo o que ele conhecia, e um dos meus irmãos com ele. Em 1942, um homem passou. Ele estava parado na frente de sua loja olhando para um grande prédio, e um amigo disse: Senhor Joe, o que você está fazendo? Oh, ele disse, estou apenas olhando para este prédio. Sempre gostei. Ele disse: Você gostaria de possuí-lo? Ele sorriu. Ele disse: Se algum homem que possui este edifício algum dia cogitasse a ideia de vendê-lo, ele deveria ter a cabeça consertada. Esta é uma mina de ouro. É propriedade de um inglês de 92 anos. Ele tem 2 filhos, um é um padre que não quer fazer parte do mundo comercial e o outro foi um playboy durante toda a vida. Ele tem todo o dinheiro do mundo e não quer nada com propriedades no exterior. Ele tem tudo o que precisa em Londres, mais isso. Este também é dele. Bem, disse ele, só estou perguntando, disse esse homem ao meu pai. Ele disse: Onde está Vic? Vic é meu irmão. Oh, ele disse, ele está em algum lugar por aí. Eu o vi aqui recentemente. Ele disse: Quero ver Vic.
Então, quando Vic apareceu, ele disse: "Quero ver você a sós." Levei-o para o escritório e ele disse: "Vic, leia esta carta." Veio do velho dono do edifício, confiando em mim como um amigo honrado, um amigo de confiança, para vendê-lo a alguma família local que tem os interesses da ilha no coração, que trabalhou arduamente e provou pelos seus esforços que está realmente bons trabalhadores e uma família local. Vic leu a carta e mal conseguia acreditar no que via. Na carta ele dizia: "Tudo o que quero é um bom valor, sem grande lucro. Avaliar o prédio, fazer um inventário do estoque e isso é tudo o que eu quero. Mas quero que quem comprar assuma as obrigações das apólices de seguro dos meus funcionários." Ele empregava cerca de, talvez 70 pessoas e todas tinham seguro contra aposentadoria. Então aqui estava o número quando ele fez o inventário. O prédio vale. E ele citou um valor. Ele disse: "Agora deixe-me ligar para meu pai." Papai leu a carta e disse: "Tudo bem, vamos direto ao banco." Eu aceito, não tenho dinheiro, mas aceito. Fui ao banco e disse aos banqueiros: "Preciso tanto, mas não sei dizer por quê." Se você quer saber por quê, não posso te dizer. Sede da Cable em Toronto, e então fez uma promessa, e dizer-lhes que queremos pedir emprestado uma certa quantia de dinheiro que excede o nosso empréstimo atual, mas não podemos dizer-lhes por que o queremos. O banco respondeu: "Este é o pedido mais incomum, mas já lidamos com os Goddards há mais de 20 anos e por isso diremos sim a este pedido." Aí ele escreveu uma carta, foi até o censor-chefe, a guerra estava começando, o nome desse homem era Johnny Walker, um descendente da família escocesa, ele era o censor-chefe, e ele disse: "Agora, senhor, leia esta carta e você verá nela que não dissemos nada que afetasse de alguma forma o esforço de guerra, nenhum segredo. Estamos simplesmente aceitando uma oferta e fazendo uma oferta." O homem leu e disse: "Agora quero que você o cele na minha presença para que essas 275 meninas e meninos não leiam depois que você o selar. Você lê e sela, e deixe-me ver você enviá-lo." Pois naquela época nossos navios navegavam para a esquerda e para a direita perto dos submarinos, de modo que não tínhamos garantia de que a carta algum dia chegaria à Inglaterra, pois não tínhamos outros meios além do transporte aquático. O tempo passou. 3 meses depois chegou um telegrama: "Aceite a oferta de Goddard." A essa altura, o Banco da França emitiu o dinheiro, tudo estava resolvido e ele apareceu nos jornais no dia seguinte. Todos os comerciantes da ilha correram para comprar um pedaço. Meu pai disse: "Não, é só para a família, só nós 10, 9 irmãos e uma irmã, e meu pai e minha mãe, só isso." Na verdade, minha mãe tinha acabado de partir, pois nos deixou em 1941. O que estou querendo dizer é isso. O velho estava certo, Robert Frost. Estamos sempre acreditando antes de nossas evidências. Enquanto isso, ele trabalhava, todos trabalhavam duro, e então veio a evidência do que não eram devaneios, aos quais ele se entregava apenas para ajudá-lo a caminhar 16 quilômetros depois de estar cansado o dia todo e voltar para casa, para sua pequena cabana no campo. Esse edifício hoje, com o ritmo atual de negócios, não creio que alguém possa pagar por ele por menos de, digamos, 8 milhões de dólares. Acho que ninguém. E não está à venda porque o negócio vai muito bem. As próprias agências comerciais que temos são em si um negócio fantástico, fora o próprio negócio que aí se realiza. A primeira coisa que meu irmão fez foi contratar um arquiteto inglês, estripar o lugar e modernizá-lo, e usar cada centímetro quadrado que pudesse usar contra o conceito antigo. Como o Emporium em São Francisco. Basta estripar o centro para dar ar ou para observar as pessoas lá embaixo, alguma coisa, e todo aquele espaço é desperdiçado. Tivemos algo semelhante. Ele instalou elevadores, instalou escadas rolantes e cobriu os 4 andares inteiros, ocupando cada metro quadrado do espaço. E hoje, é a propriedade mais valiosa. Tudo baseado na crença de meu pai. A arte de acreditar.
Ele praticava isso todos os dias de sua vida. Ele voltaria para casa para o café da manhã. Chamamos o café da manhã em casa de primeira refeição pesada por volta das 10, 10:30. De manhã cedo é realmente quebrar o jejum, mas você faz isso com uma xícara de chá ou uma xícara de café, e depois sai e volta por volta das 10, 10:30 para uma refeição substancial que chamamos de café da manhã. Assim, depois dessa refeição substancial, ele se sentava numa cadeira e, com os olhos parcialmente fechados, via o que queria ver. Ele imaginava o que queria imaginar e mantinha conversas mentais com pessoas imaginárias a partir das premissas de seu desejo realizado. Então ele começou do zero, atrás da bola 8, mas se tudo é possível para quem acredita, então ele provou isso. Ele não tinha nada neste mundo que apoiasse a afirmação de que, acreditando que o tinha, ele o teria. E veja as coisas que aconteceram no intervalo. Virou padre. Ele nem tinha nascido quando meu pai começou a fazer isso. O velho que tinha então 92 anos, se tirarmos os quase 50 anos, bem, então ele estava na casa dos 40, 40 e poucos anos. E se aquele que é sacerdote nasceu, era jovem, ou o outro que se tornou empresário, mas na verdade um playboy. Eles nunca viram suas propriedades no exterior, ou depois vieram 2 guerras mundiais enquanto essa coisinha amadurece e germina. Portanto, sua visão, sua crença estava de acordo com Abacuque. A visão tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não tardará. Esse é o capítulo 2 de Abacuque, versículo 3. Então aqui, toda a visão é para o homem. Você é tão livre quanto o vento se acreditar nesses princípios das Escrituras, não baseados em nada externo, mas todos baseados em você. Você acredita? E esta história é contada depois que os discípulos não conseguiram curar um certo rapaz e perguntaram: por que falhamos? Ele disse: por causa da sua incredulidade, geração infiel. Quanto tempo devo ficar com você? E então ele explicou e o pai disse: eu acredito em você, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, versículo 24. Então é para isso que estamos aqui, para ajudar uns aos outros na incredulidade. Você diz: eu tenho um certo objetivo, mas até agora não o realizei. Bom, esse é o propósito da plataforma, vai ajudar. O que você está fazendo? Acho que a grande falácia do mundo inteiro nesta arte de acreditar é a construção perpétua e a ocupação diferida. A ocupação é incubar o sonho. O que quero dizer com ocupação? Quero dizer pensar em vez de pensar. Posso ficar aqui e pensar pelo resto dos meus dias, pensar em possuir isso, possuir isto, ou posso pensar em algo que gostaria de fazer, mas até que eu realmente o ocupe, habite nele e olhe o mundo a partir dele, eu não o incubei, não o fertilizei. Eu posso pegar um óvulo, até aquele espermatozoide entrar, ele não é fecundado. Como o esperma entra no óvulo? Ainda é um mistério para nossos cientistas. Bem, aqui um espermatozoide entra no óvulo pelo lado de fora e ainda assim não há buracos na parte externa do óvulo antes ou depois da fertilização. Como ele fez isso? Bem, você pode fazer isso porque você é o esperma de Deus, você é o poder criativo de Deus. Como faço isso? Por imaginação. Posso ficar aqui e nenhum poder neste mundo pode me impedir de imaginar que estou onde gostaria de estar. Eles não podem me impedir. Posso ficar aqui, você pode me amarrar, pode fazer qualquer coisa, mas não pode me impedir de imaginar que estou, digamos, em São Francisco. Você vai dizer o que isso importa? Bem, se eu desejo ir para São Francisco e não tenho tempo nem meios, irei para São Francisco em minha imaginação, e as coisas se reorganizarão para me dar tempo e meios. Então serei obrigado a atravessar uma ponte de incidentes que me levará daqui até onde estou na imaginação, e irei para São Francisco. Eu fiz isso uma e outra vez. Então, quando você souber o que quer, ocupe-o. Ocupe qualquer estado neste mundo.
A ocupação é fertilização, e o óvulo não é fertilizado até que você o ocupe. Quando esse esperma entra, ele não rompe a casca. Você não precisa de porta para abrir a porta, ou você entra e o ocupa. Agora, somos informados de que Deus fala ao homem numa visão, ou melhor, ele se dá a conhecer numa visão e fala com ele num sonho. Há alguns anos, acho que foi na noite de Natal, há cerca de 2 ou 3 anos, tive um sonho muito, muito vívido. Foi mais do que um sonho, foi como um sonho acordado, um estado de vigília. Mas me encontrei na cidade de Nova York, na Quinta Avenida, em uma das enormes mansões que pontilhavam a avenida na virada do século. Eram mansões enormes, de 60 a 80 quartos por mansão, onde eram ocupadas por pessoas, uma família, mas tinham talvez 25 quartos de hóspedes. Eles tinham seus estábulos no lado oeste, onde os criados viviam, acima de onde os cavalos eram mantidos. Mas estas coisas enormes, eu as vi quando cheguei a este país em 1922. Eles tinham acabado de começar a demoli-las e os grandes edifícios estavam a ser construídos. Mas na minha visão me encontrei dentro desta fabulosa mansão e havia 3 gerações presentes. Um era invisível, ele foi chamado de avô. Depois havia 2 visíveis, a segunda e a terceira gerações, e a segunda contava a terceira que o avô costumava dizer enquanto estava num terreno baldio. Lembro-me de quando isto era um terreno baldio. Ele estava lá e dizia. Lembro-me de quando era um terreno baldio. Então ele pintava um quadro de seu desejo por aquele lote, e eu pintava de forma tão gráfica que eles pudessem vê-lo como se fosse um fato e objetivo à visão. Acordei na minha cama em Los Angeles e tudo estava tão vívido que saí da cama, era cedo, 3h30, e escrevi tudo, toda a visão. Era muito cedo para me levantar e permanecer acordado, então voltei para a cama e sonhei novamente o sonho, apenas com uma ligeira mudança. Agora estou na mansão, a mesma mansão, e são 3 gerações, mas sou avô. Não falei do avô. Eu era avô. Eu ouvi a história em minha visão e absorvi tanto o poder da fé, o poder da crença, que agora, ao contar a história, eu contei a eles. Eu ficava em um terreno baldio e dizia para aqueles que estavam comigo. Lembro-me de quando este era um terreno baldio. Então pintei o quadro do meu desejo por aquele terreno e fiz isso tão bem e tão vividamente que todos o viram. Agora, a Bíblia ensina que a duplicação do sonho significa que Deus consertou a coisa e em breve Deus fará com que isso aconteça. Você leu isso no capítulo 41 do livro de Gênesis. Versículo 32. A duplicação de um sonho, a coisa deveria acontecer, pois Deus o consertou. Agora, quem é o Deus de quem se fala? É o seu maravilhoso Eu Sou, isso é Deus. Esse é meu nome para sempre. Por este nome sou conhecido e serei conhecido de geração em geração. Êxodo 3 versículo 14. Bem, quem teve a experiência? Eu fiz. E quando você acordou, anotou e voltou para a cama, quem ficou com o segundo? Eu fiz. Portanto, tudo veio do fundo da minha alma. Agora, tenham uma experiência maravilhosa em sua imaginação e tornem-na real. Dê-lhe toda a vivacidade sensorial, todos os tons da realidade, e quando lhe parecer real e você estiver pensando a partir disso, estará feito. Daqui a pouco faça de novo, dobre a visão, o sonho. Pois lhe foi dito que se for duplo, então está consertado e Deus em breve fará com que isso aconteça. Então, tome a Bíblia ao pé da letra e duplique-a, e veja como isso acontece neste mundo. Você traz coisas acreditando. Você está sempre acreditando antes de suas evidências. A coisa mais criativa no homem é acreditar em algo. Posso te dizer, não é difícil. Não só não é difícil, como também não há tensão, porque se você acredita em algo, certamente não há tensão nisso. Se você tem fé, não há tensão nisso. A fé é apenas lealdade à realidade invisível. As Escrituras dizem que ele chama uma coisa que não existe e a chama à existência. Leia no capítulo 4, versículo 17 de Romanos.
A Bíblia Católica traduz essa passagem. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse, e o invisível se torna visto. Bem, ninguém viu meu pai sendo dono daquele lugar, e ele não compartilhou sua pequena história com mais ninguém. Então ele estava chamando uma coisa que não era vista por outra pessoa como se fosse vista pelo mundo. E então o invisível, com o tempo, tornou-se um fato. Então aqui, você chama uma coisa que não é vista como se fosse e o invisível se tornará visto. Você faz isso com qualquer coisa neste mundo. Você é o poder operante e precisa fazer a escolha. Sempre há risco na sua escolha, porque nem sempre você escolhe com amor. Se você não escolher com amor, bem, você ainda conseguirá, mas descobrirá que foi uma escolha imprudente. O tempo irá provar isso, porque no final você descobrirá que não existe outro, mas realmente não existe outro, apenas você mesmo. Então, se você escolher algo que prejudica outra pessoa, você provará, o tempo lhe provará que você fez uma escolha imprudente. No entanto, você é livre para fazê-lo, porque a história é todas as coisas, não poucas coisas. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Agora, aqui está o segredo desta pequena história de crença, você sempre começa pelo fim. O fim é onde eu começo. No meu fim está o meu começo. Você vai até o fim, a coisa realizada, você começa aí. E então você volta aqui. E então você passa por uma série de eventos que o levam a esse fim que você já havia predeterminado. Aqui está algo que... É claro que não gosto de usar a ciência para apoiar nada nas escrituras, porque as escrituras estão muito além de qualquer coisa na ciência. Não apela à mente racional como a ciência faz. Pertence a uma profundidade tão profunda que a razão não consegue alcançá-la, por isso ainda permanece imperturbável por todos os argumentos, por todas as críticas intelectuais que lhe possam ser lançadas. Ainda permanece imperturbável, mas às vezes surge alguma coisa fantástica que, bem, é tão engraçada que os cientistas a disseram. Na verdade, agora mesmo, ou simplesmente aconteceu na Noruega, onde eles distribuem esses prêmios. Bem, esse prêmio maravilhoso para o Sr. Feynman, o professor Feynman, ele está agora na Caltech. Mas eles estão dando a ele hoje por algo que ele descobriu em 1949, porque tem o seu artigo científico em casa, a edição de 15 de novembro ou 15 de outubro da The Science Newsletter. E ele disse que o que eles estão dando a ele hoje é por algo que ele descobriu em 1949. Ele disse: não é um bem terreno do ponto de vista prático, mas você não pode desconsiderá-lo, você não pode esfregá-lo. Ora, aí está. Isto é o que ele disse a respeito de uma pequena partícula descoberta na desintegração atômica, algo conhecido pelos cientistas como pósitron. Agora ele disse: o pósitron é um elétron na direção errada. Começa de onde não esteve e acelera até onde estava há um instante. Chegando lá, ele salta com tanta força que seu sentido de tempo é invertido e então acelera de volta para onde não estava. Ele está ganhando um prêmio por isso. Este é o professor Richard Feynman da Caltech. Ora, a física da mente não pode diferir em nenhum aspecto da física do resto da natureza, pois Deus é um, há uma unidade aqui. Tudo bem, como eu poderia relacionar isso com esta afirmação agora do dia 14 de João? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria lhe contado? E agora vou preparar um lugar para você. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Versículo 2. Agora veja isso como uma conversa que ocorre dentro de um homem. O homem exterior não consegue fazer isso, ele está indefeso. Ele não tem dinheiro, não tem posição, ele não tem nada. Mas ele tem um desejo. Ele tem que entregar esse desejo às profundezas de sua própria alma, que é Deus, de sua maravilhosa imaginação humana, que é Deus, para que todas as coisas sejam possíveis para Deus. O homem exterior não consegue fazer isso, então ele o coloca numa cadeira, coloca-o numa cama, deixa-o exatamente onde está, ele fica indefeso.
Agora em imaginação vou e preparo o lugar para ele, onde quiser levá-lo. Mas ele expressou o pedido, o seu desejo, então vou para um estado nomeado por ele. Eu ocupo o estado, parece tão real, e então o quebro e volto rapidamente para onde deixei a roupa um segundo antes. Agora, para os olhos mortais externos, ninguém me viu ir a lugar nenhum e ninguém me viu voltar correndo, mas eu sei o que fiz. Entrei em um estado invisível com base no olho mortal e, quando quebrei o feitiço, voltei para onde estava fisicamente. E sou tão impactado pelas realidades das coisas ao meu redor que meu senso de tempo é invertido, e agora atravesso esta série de acontecimentos, esta ponte de incidentes que me leva de onde estou fisicamente para onde realmente estou na imaginação. Então eu avancei nesta escada de eventos e então ele disse. Ele acelera de onde não estava e volta para onde estava um instante atrás, chegando lá, ele salta com tanta força que o sentido do tempo é invertido, e agora ele volta para onde não estava. Tudo bem, posso ver isso. Vou voltar para onde não estive fisicamente, ainda não, mas onde estive espiritualmente. Então vou em espírito prepará-lo e volto para onde estava fisicamente, coincide mais uma vez, então vou até onde estou em espírito e levo comigo esta vestimenta que deixei para trás. Agora, disse ele, tendo visto esse comportamento peculiar da pequena partícula, todo o conceito de mundo do homem mudou. Ele não consegue mais acreditar que o futuro se revela lentamente a partir do passado. Agora ele tem que ver toda a história espaço-temporal do mundo exposta e só nos tornamos conscientes de porções crescentes dela sucessivamente. A coisa toda está concluída e eu simplesmente tomo consciência de partes dela. Ele disse que a direção que toma é irrelevante. Por isso ele receberá $50.000. Se eu lhe contasse essa história sem prefaciar meus comentários, contando-lhe que um homem muito honrado está esta noite recebendo uma grande honra por essa descoberta e levando você a acreditar que eu disse isso, se você está aqui pela primeira vez, eu profetizo que você estamos aqui pela última vez. Mas é o professor Feynman e todos os cientistas de hoje que estão bem presentes nas mentes dos homens. Por que ele disse isso e está sendo homenageado por isso? Ah, isso não é maravilhoso? Conte-nos outra coisa igualmente maluca e tente relacioná-la com a Bíblia. Bem, tudo é igualmente louco se você entrar na Bíblia. Pois a história da Bíblia é a história mais incrível do mundo, e ainda assim é verdade. Não pode ser provado a mente racional neste nível. Você não pode provar isso nem por um momento. Você tem que esperar por isso, e então todo o drama de Jesus Cristo se desenvolve no homem, mas todo o drama. Tudo o que foi dito sobre ele vocês experimentarão, em que a grande história sagrada de Israel atingiu seu clímax e cumprimento na história de Jesus Cristo. Não só veio e vem, porque está acontecendo em todas as pessoas do mundo. Chegará o dia e você terá a experiência de ser aquele que você sempre achou único e diferente que viveu há 2000 anos, que você é ele e toda a história é a sua história. Agora pedi antes de fechar para compartilhar comigo suas experiências. Não apenas as coisas aqui no mundo de César, como você consegue uma casa, um emprego melhor, mais dinheiro e todas essas coisas, elas são importantes, mas também pedi que você compartilhasse comigo seus sonhos, suas visões. Pois se eles são de alguma forma preditos nas Escrituras, eles são importantes. Pois bem, na próxima terça-feira levarei 4 da mesma senhora que disse que aconteceram com ela entre o fechamento do dia 17 de dezembro e a minha reabertura no dia 4 de janeiro. Eles são perfeitamente lindos, e posso dizer a ela agora que estão todos nas Escrituras. Estão todos nas Escrituras, talvez ela não tenha uma concordância, tudo o que ela me disse. Encontrei esta carta e li-a. Está tudo nas Escrituras. Nem tudo o que está registrado nas Escrituras completa a visão. Como é dito no final de João, há muitas outras coisas que ele fez que não estão escritas neste livro, mas estão escritas para que vocês possam acreditar. A importante história escatológica está escrita, aquele grande drama final quando chega ao seu clímax, ao seu fim, mas muitas das visões não estão escritas. Esses 4 dela estão todos nas Escrituras. Então, vamos pegá-los e incorporá-los na história que contaremos a vocês na terça-feira.
Isto é motivado não apenas pelas suas 4 histórias, mas também por um artigo que meu amigo, que está aqui esta noite, me enviou na terça-feira passada. Está na edição atual da Harper's Bazaar e é sobre sonhos. Este psiquiatra atuante já atua há 20 anos, mas ele não daria crédito à Bíblia por nada. Ele cita J. W. Dunne, Freud, Jung, Adler e todas as chamadas autoridades em sonhos, e apenas menciona vagamente no final esta trindade no homem, que ele chama de self, a mente racional ou ego, e então o que ele chama de self, a mente racional ou ego, e então o que ele fala do Espírito Santo como um reflexo da grande trindade. Isso é tudo o que ele mencionaria nas Escrituras, e a Bíblia, do começo ao fim, menciona a importância dos sonhos. Também nos diz que somos mestres em interpretar mal os sonhos. Se for um sonho simples, tudo muito bem, mas quando se trata de simbolismo você precisa de um intérprete profissional. E não me refiro a Freud. Ele colocaria bem nos lombos. Não importa qual seja a visão, ele vai direto ao ponto. E essa não é a história. Então, na terça-feira, faremos isso. E por incrível que pareça, alguém me deu de Natal a edição de domingo do New York Times que sairá ao longo do ano, e na seção de livros, o primeiro livro resenhado é sobre sonhos, algo novo. Ele também menciona essas mesmas autoridades, mas não as Escrituras. Então, na terça-feira, será para mostrar o que as Escrituras ensinam sobre esta atividade nas profundezas da alma do homem, e os 4 que ela me deu por último, bem, recebi pelo correio esta semana, são perfeitamente maravilhosos. Direi a ela para ler o capítulo 10, o versículo 20 de Eclesiastes esta noite, e, creio, o capítulo 31 de Jeremias, o versículo 5. Bem, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. As igrejas ensinam as 3 pessoas da Trindade. Eles falam de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Você nunca entenderá isso se conectá-los com I. Você deve conectar as 3 pessoas da Trindade com O. Quando você me vê, você vê o Pai. Se você já teve a experiência de ser pai, pode pensar que é um homem melhor, mas viu o Pai. O Pai ou o Filho ou o Espírito Santo, e os 3 são um, não 3 pessoas. Pense nisso. Conecte a Trindade, as 3 pessoas da Trindade com o e não e ela chegará até você. Pergunta. Quando seu pai se sentou na poltrona e usou sua imaginação, isso foi um ato deliberado ou foi apenas pensado inconscientemente? Resposta. Deliberado. Suas meditações matinais eram deliberadas com meu pai. Isto de que falei anteriormente era o de um grande edifício. Isso foi uma fuga, mas funcionou. Ele fez isso porque compensaria. Receber 5 shillings, $1,25 por uma semana de 6 dias e uma jornada de 12 horas, e você andava 16 quilômetros de ida e 16 quilômetros de volta. Foi assim que ele começou a vida e criou uma família de 10 pessoas. Pergunta. Qual foi o significado do seu sonho de estar em um terreno baldio? Resposta. Bem, o significado disso é que eu estava num terreno baldio e ainda assim diria. Lembro-me quando. Isso implicaria que não está mais vazio, que tudo o que eu queria já tinha acontecido. Pode-se dizer de alguém que me lembro de quando ela era solteirona. Bem, você está insinuando imediatamente que ela não é mais uma agora. Você pode dizer, eu me lembro de quando ele era pobre, quando ele era indesejado, quando todos o evitavam. Se você se lembra de quando isso acontecia, não é assim agora. Pergunta inaudível. Resposta. Oh, minha querida, faço isso diariamente, não só para mim, mas para os outros. Se alguém me escrever dizendo que gostaria de um aumento em sua posição, seja em dinheiro ou em posição, bem, então não posso negar que o próprio pedido me diz onde ele está financeiramente e onde está na posição. Se eu pudesse dizer agora, lembro-me de quando eles ocupavam apenas essa posição, ou lembro-me de quando ele tinha apenas um limite. Não leve isso a sério porque funciona. Um amigo meu me ligou ontem à noite.
Ele tinha ido ver, e na noite anterior ele foi para Pasadena para ouvir o grande pianista, e ele adorou. Ele disse que chegou em casa, eles estavam discutindo o show, ele colocou os cachorros na cama, o pai na cama, e ele e o amigo estavam discutindo e servindo um pouco de bebida. Então um foi para a cama. Ele achou que era muito cedo, então sentou-se em seu lugar, ele mora em Eagle Rock, e olhou para as luzes do distante Colorado Boulevard, e disse para si mesmo: não seria maravilhoso se eu tivesse um pouquinho mais de comida e dinheiro entrando para fazer muito mais? Ele adora os shows e consegue os melhores lugares. Só mais um pouquinho, disse ele. Ambos são solteiros. Então ele disse. Fiquei sentado lá, apenas absorvendo, com a sensação de, bem, quase agradecer por isso como algo realizado. Ele disse. Fui trabalhar na manhã seguinte e meu chefe me disse tipo: Bob, tenho novidades para você, a partir de agora você ganha mais 25 por mês. Não é um salto enorme, mas sim mais 25 por mês. Esse mesmo Bob trabalhava para a RCA com seu amigo, que também trabalhava em outra divisão da RCA, então eles juntaram seus carros, e um dirigia um carro em uma semana, o outro dirigia o outro carro na semana seguinte. Mas, foi de para-choque a para-choque onde eles tiveram que ir para esta área de exibição RCA. Uma delas tinha a divisão Whirlpool, o outro tinha os aparelhos de TV em cores. Então aquele que tinha a divisão Whirlpool ficava tão cansado dessa viagem de para-choque em para-choque todas as manhãs que, quando não estava dirigindo, fechava os olhos e imaginava que estava indo para o centro da cidade, onde trabalhou por quase 13 anos. Conhecia todos os caras, todos os restaurantes, conhecia a região e se perdia nesse devaneio controlado enquanto o amigo dirigia o carro. Pouco antes do Natal, quando as vendas já estavam abertas, uma pessoa é demitida em todo o prédio. Quem é? Meu amigo Bob. Tudo bem, ele sonhou que estava sem emprego. Ele ficou tão chocado. Todos os jornais disseram que ganharam mais dinheiro do que nunca. RCA. Ganharam milhões e milhões e milhões. Chicago analisa uma lista ou a coloca em uma máquina e este departamento tem um homem a mais. Independentemente do seu nome, independentemente do seu esforço de vendas, por causa do que ele fez, o computador disse que um homem deve ir embora. Então o único homem tinha que ir e ele era o único homem. Então, quando ele me contou essa história, eu disse: Bob, você esqueceu como se sentava ao lado de Mort e quando Mort dirigia durante a semana você sonhava que estava indo para o centro da cidade? Bem, onde você acha que ele está trabalhando? No centro da cidade, a 2 quarteirões de onde trabalhou por quase 13 anos. É aí que você aí. Ele se despediu. No começo foi um choque. Como eles podem me demitir? Então, meu pai, pensando bem, ele foi demitido desta minúscula sociedade júnior. Se ele não tivesse sido demitido em 1919, apesar de tudo, parecesse uma coisa tão horrível de se ter feito aquele homem com uma família grande e sem dinheiro, mas pensando bem, aquele dia foi uma bênção das bênçãos, pois estes não tinham visão. Quando 2 dos meus irmãos procuraram um desses sócios, que nos via como sobrinhos, na verdade, meu irmão mais velho recebeu o nome de um deles. O nome dele era Walter Cecil e meu irmão mais velho se chama Cecil. Então ele e meu irmão Lawrence desceram para perguntar o que aconteceu. O que papai fez? Você sabe que satisfação ele deu aos meus 2 irmãos? Ele disse ao meu irmão: vocês, Goddards, tentem pendurar o chapéu muito alto. Então eles continuaram colocando os deles na sarjeta e foi aí que todos morreram. Assim, quando meu pai morreu, aos 85 anos, ele pendurou-se tão alto que conseguiu deixar uma família de 10 pessoas financeiramente independente, enquanto todos os outros atravessavam o véu mantendo os chapéus tão baixos que acabavam na sarjeta. Não pendure baixo, pendure alto. Pergunta. Neville, no capítulo 5 de 2 Reis, o mensageiro de Eliseu envia Naamã para se lavar 7 vezes no Jordão para ficar tão limpo quanto uma criança. Você poderia explicar essa passagem?
Resposta. Bem, 7 é o número de Cristo neste nível, o 8 é o verdadeiro número de Cristo na nova era. Portanto, os números são tremendamente significativos nas Escrituras. Cada letra do alfabeto hebraico não possui apenas um valor numérico, mas também um valor simbólico. 7, que é Zayin, é a espada, mas esse 7 é o número de Cristo, o sétimo óleo de Deus. A Bíblia fala dos 7. Blake nomeia os 7 e dá ao sétimo óleo de Jesus. Houve um oitavo, o oitavo foi chamado, mas ele não veio. Ele não pôde vir, você não pode chamá-lo para esta dimensão de forma alguma. Você aceita a história pela fé. Você não pode ligar para o oitavo, ele pertence a uma era inteiramente nova, o mundo da ressurreição. Então essa limpeza foi logo no final dessa jornada. Pergunta. O Jordão. Estou errado ao dizer que você interpretou anteriormente o Jordão como um desafio ou um problema? Resposta. É um desafio. Você desce até o Jordão, é o mais baixo, você desce até o mais baixo. Você tem que olhar além do Jordão, além de onde seus sentidos o levam. Você deve levantá-los e olhar além do Jordão, como nos foi dito em Josué. Agora acabou o tempo. Estamos aqui todas as terças e todas as sextas. Boa noite.